Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, nosso patrono Bezerra de Menezes e espíritos amigos que estão conosco neste momento, nos intuindo, nos auxiliando, para que possamos transmitir a todos que nos ouvem, que nos veem, mensagens de paz, de harmonia, de serenidade. Graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade. Que assim seja. O título da exposição que vamos abordar nesta oportunidade é Bem-aventurados os humildes de espírito. Meu nome é José Carlos, sou trabalhador desta instituição no setor de difusão doutrinária. Essa bem-aventurança, ela diz que são bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas traduções trazem o emprego do vocábulo pobres de espírito, em lugar de humildes de espírito. Provavelmente, a maioria daqueles que agora nos assistem, com certeza já ouviram falar da expressão pobres de espírito. Mas já que o título nos fala dos humildes, vamos começar definindo o que é humildade. Humildade é a virtude que tem o conhecimento, de quem tem o conhecimento dos seus limites e atua de acordo com a sua consciência. É uma qualidade de quem não tenta se mostrar superior aos demais, nem se projetar sobre os outros, mesmo quando possui maiores virtudes. A pessoa humilde é ao mesmo tempo simples e despojada. A humildade é a virtude que se opõe ao orgulho. Santo Agostinho nos disse: ser humilde para evitar o orgulho, mas voa alto para alcançar a sabedoria. Pois ser humilde não significa acomodar-se ou carecer do desejo de evoluir. Ao sermos humildes, reconhecemos que ainda precisamos melhorar em diferentes aspectos. Devemos, assim, seguir o nosso crescimento moral, cultivando as virtudes que ainda estão em estado embrionário em nosso espírito e que viemos justamente conquistá-las e amadurecê-las ao longo da nossa encarnação. Ignorar é desconhecer. A pessoa humilde identifica o seu nível de conhecimento em relação a determinado assunto e não sente a necessidade de aparecer ou mostrar-se para receber o reconhecimento dos demais. Sérgio Luiz da Silva Lopes, autor do livro O Código do Monte, nos coloca que, no senso comum, a humildade é entendida como característica de submissão daquele que se coloca abaixo dos outros. No entanto, a palavra humildade tem origem em humus, que vem do latim humo, que significa terra. Por isso, humilde é a pessoa que possui a lucidez da sua natureza básica, a que nasce da terra. Se estamos encarnados, nós nascemos do humus, nascemos da terra. Portanto, nós necessitamos ser humildes, pois, não sendo assim, estaremos desconectados da nossa dimensão material. Sérgio Lopes diz ainda que a humildade é a primeira virtude. Sem ela, nada se inicia, particularmente a caminhada de descoberta de si mesmo. Ele faz a associação de que, para subirmos uma montanha, para alcançarmos as alturas, precisamos chegar primeiro ao pé da montanha. Começa-se do chão, que é a terra, para depois alcançar as alturas. Se tomarmos essa figura da escalada de uma montanha, por analogia, poderemos comparar a uma viagem interior. A base do monte indica o começo da escalada, com os esforços necessários para a subida. O cume é o ponto de chegada, é a meta que nós todos temos, de onde a visão pode abranger todo o percurso e toda a paisagem. Na base, se tem uma visão limitada, no alto, temos a visão completa. A evolução espiritual tem a mesma dinâmica. Moralmente, avançamos à medida que vencemos, pelos nossos esforços,
esforços, um monte de dificuldades e desafios. Não há como avançar sem esforço, com as devidas paradas para a recomposição de forças. Sócrates, filósofo grego, tomou por base da sua filosofia o ensinamento do templo do oráculo de Delfos, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Para nos conhecermos, é preciso humildade, pois é necessário encontrar dentro de nós as características que mais primariamente humanas, as de maior materialidade no nosso mundo íntimo. Olhar para si significa estar aberto a perceber o que se tem de bom, mas também o que se tem de negativo ainda dentro de nós. Reconhecer qualidades em si é mais fácil, o difícil é ter coragem de perceber as próprias fraquezas. Este é um grande risco, o de negar o que se tem de humano, de frágil em si mesmo. O orgulhoso não tem normalmente disposição para essa viagem. Para reconhecer falhas pessoais, é necessário despojamento de espírito. O orgulhoso julga-se bom o suficiente e não vê falhas em si, somente nos outros. Por isso, ele não se avalia, apenas observa os erros alheios. Isso explica porque as pessoas prepotentes não se tratam sob o ponto de vista psicológico. Não veem nada para melhorar ou para mudar, como se fossem melhores ou se já estivessem prontas. Mas como diz a própria palavra prepotente, ela tem o prefixo pré, que significa antes de, ou seja, ainda não é potente. Prepotência é insegurança, é imaturidade, um anúncio de que ainda não chegou à potência. Quem está seguro de si não precisa anunciar-se, menos ainda impor-se com os outros, porque está tranquilo na sua condição. Por isso só há maturidade na humildade, uma virtude que não se anuncia. Qualquer apresentação que inclua a humildade seria inadequada. A vaidade e o orgulho disfarçam-se de várias maneiras. A vaidade pode estar na aparência. Porém, existe uma vaidade ainda mais perigosa, que é a vaidade intelectual. Trata-se daquela pessoa que, com aparência de simples, despojado, mas quando começa a falar, fala só de si mesmo. Em suas frases, encontramos sempre o pronome pessoal eu. A vaidade intelectual, na realidade, demonstra atraso espiritual e insegurança. Tornam-se pessoas desagradáveis na convivência. Os assuntos normalmente giram em torno de si mesmas, ou aqueles assuntos que elas escolhem. Ouve pouco e fala demais, e sempre em torno das próprias coisas. Se ele estiver com algum problema visível a todos e alguém lhe sugerir que ele precisa de ajuda, ele vai dizer: eu não preciso de ajuda, os outros é que precisam. Na relação com os outros, normalmente o indivíduo orgulhoso é um fracasso. Ninguém suporta uma pessoa que sempre tem razão. E isso é a marca registrada do indivíduo orgulhoso e prepotente. Ele sempre tem razão. Coloca-se como referência da verdade e deseja que o mundo gire ao redor dele. E por isso surgem discussões intermináveis. Nos relacionamentos, nós observamos muito isso. Só há resolução de conflitos quando um ou ambos reconhecem as suas falhas ou seus limites. No entanto, para ceder, é preciso ter humildade. Pode parecer fraqueza, mas é preciso muita coragem e força interior para poder ceder. Porque para vencer o outro numa briga, basta ter força ou alguma vantagem física. Mas para vencer a si mesmo, além de força interior, é preciso desarmar-se das vaidades, dos pontos de vista e de todas as armadilhas internas que estamos tão acostumados a construir. Infelizmente, ainda hoje, a sociedade aplaude mais aqueles que se mostram arrogantes e impositivos, pois são considerados pessoas de personalidade. Falamos que uma pessoa tem um temperamento forte quando ela fala alto
ou não leva desaforo para casa, quando ela é temperamental, altiva, etc. Temos um conceito subjetivo de que a pessoa que se submete, que passa despercebida, essa então é fraca. Forte é o que ataca, fraco é o que não reage. Como vimos no início da nossa exposição, existe uma certa dúvida quanto à terminologia empregada por Jesus, se foi humildes de espírito ou pobres de espírito. Segundo Alírio de Cerqueira Filho, no livro Parábolas Terapêuticas, Jesus deve ter utilizado a palavra humildes nessa bem-aventurança, em vez de pobres, porque a humildade de espírito independe da classe social e faria mais sentido dentro daquilo que ele tinha proposto. Jesus refere que o reino dos céus é para os humildes e não para os orgulhosos, pois somente aos humildes estão abertas as portas do reino dos céus, pois que eles possuem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Ali ele coloca que é importante fazermos exercícios de humildade, a partir do convite de Jesus, que nos disse: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Ao realizarmos os exercícios de humildade, estaremos nos libertando do orgulho, que ainda existe em nós, vício moral que nos leva à inversão de valores no materialismo. Assim, é fundamental nos transformarmos, fazendo tantos exercícios de humildade quantos forem necessários, a fim de irmos de encontro ao ser que somos, em busca do reino dos céus que está dentro de nós. Surge então a questão: o que é o reino dos céus? Não é necessariamente, então, como dissemos, um local específico dentro do mundo espiritual. É antes um estado de espírito. Ter o reino dos céus, como esclarece Simão Pedro de Lima, palestrante espírita, é nos sentirmos conectados com Deus. É entrar num estado de felicidade plena e de alegria, destinado àqueles que foram bons, que ajudaram o próximo e viveram de acordo com as leis de Deus. É importante reconhecer que necessitamos de um ser maior para tutelar a nossa vida. Humildade para reconhecer que erramos, mas que podemos nos levantar. Jesus exemplificou a humildade nascendo numa manjedoura. Exemplificou a humildade em ser um simples carpinteiro, seguindo os passos físicos do pai José. As pessoas orgulhosas e que se consideram extremamente inteligentes têm geralmente um conceito tão alto de si mesmos e da sua superioridade que consideram as coisas divinas num segundo plano. Concentrando sobre si a sua atenção, as pessoas orgulhosas não conseguem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito frequentemente os leva a negar aquilo que, estando acima deles, os depreciaria, até mesmo a divindade. Bem-aventurados os humildes quer dizer, bem-aventurado todo aquele que aceita que acima dele está Deus. A humildade nos coloca na posição de aprendizes, em que reconhecemos que não sabemos tudo e que necessitamos aprender para conquistarmos esta comunhão com o Criador. Voltando ao livro Código do Monte, temos que algumas pessoas consideram estranho que Jesus tenha se referido aos humildes com a designação pobres de espírito. É necessário considerar a questão da linguagem da época. É importante considerar que, da mesma forma que alguém pobre materialmente necessita de recursos materiais, o pobre em espírito necessita de recursos espirituais. Chamar de pobre de espírito refere-se àquela pessoa que necessita enriquecer-se espiritualmente. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, coloca que sem a humildade o espírito não pode se desvencilhar da trama de sombras a que ainda se vincula, no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. As existências sucessivas estão ligadas umas às outras por delicado fio emocional inconsciente, que mantém a individualidade presa a tendências e automatismos que nos caracterizam. Somente progredimos
diz Sérgio Lopes, se apresentarmos um salto quântico, um pulo evolutivo, nos desprendendo dos atavismos peculiares do nosso primitivismo ancestral. Significa dizer que mora em nós o personalismo registrado nas várias encarnações anteriores, repetidas vezes, em mecanismo que tende à repetição sucessiva dos mesmos modelos emocionais. Quando voltamos ao plano físico, temos a tendência a repetir os mesmos modelos. E é esse esforço de fazer diferente que é a nossa meta. Para nos desvencilharmos desses comportamentos primários, somente o faremos através da humildade. A humildade é a virtude que olha para si e vê que a natureza interior está empobrecida, que precisa dilatar-se de novos valores. É como se nós, através da humildade, olhássemos para dentro e constatássemos: sou pobre de espírito, necessito enriquecer-me com novos valores, os de natureza espiritual. Emmanuel nos deixa uma preciosa frase para reflexão. Ele diz: a humildade é a única tesoura capaz de cortar o homem, já na idade da razão, mas que se encontra ainda atado ao peso da própria animalidade. Quando os orgulhosos chegarem ao plano espiritual, seus olhos se abrirão e eles reconhecerão o seu erro. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu a sua existência e aquele outro que humildemente se submeteu às suas leis. Em todas as circunstâncias, Jesus expôs que a humildade na categoria das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que mais nos afastam dele. Isso ocorre por uma situação muito natural. A humildade é um ato de submissão à vontade divina, enquanto o orgulho é a revolta contra a vontade de Deus. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. A seguinte passagem do Evangelho exemplifica a questão da humildade necessária para a entrada no plano espiritual. Certa vez, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chamou uma criança e, colocando-a no meio deles, respondeu: em verdade digo a vocês, que todo aquele que não se assemelhar a essa criança, e a simplicidade e a pureza dessa criança, não entrará no reino dos céus. Porém, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno, como essa criança, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome uma criança como essa, é a mim que estará recebendo. Jesus quis exemplificar que a criança, na sua natureza, tem a simplicidade e a pureza, tem a humildade de aprender, aceitar as informações que os pais e educadores têm a lhe oferecer. Quem conseguir se assemelhar às crianças nesta qualidade, será recebido nos planos superiores. Precisamos da humildade para almejar esses mundos felizes. Outra passagem do Evangelho que se refere à humildade é aquela que diz que num dia de sábado Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para ali fazer a sua refeição. Os que já estavam lá ficaram a observá-lo. Jesus, notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, deu-lhes um conselho. Quando forem convidados a um banquete, não sentem nos primeiros lugares, porque pode acontecer que na festa estejam pessoas mais importantes e que o dono da casa peça para que vocês cedam os seus lugares a eles. E vocês, envergonhados, terão de buscar as últimas colocações. Portanto, quando forem convidados a uma cerimônia, procurem os últimos lugares, para que, quando chegar o dono da casa, que lhes convidou, diga: amigos, sentem-se mais próximos a mim. E isso será para vocês um motivo de glória perante os outros convidados, que também estão sentados à mesa. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado.
Essas máximas decorrem do princípio da humildade, que Jesus não cessa de apresentar como uma condição essencial da felicidade. Quais são os tesouros que nós levaremos conosco para a pátria espiritual? Por acaso levaremos roupas, joias, dinheiro, carro, mansões? Nada disso. Somente levaremos as virtudes que o nosso espírito poderá conquistar ao longo da sua encarnação. O Espiritismo demonstra a teoria, mostrando que, na posição de grandes no mundo espiritual, foram aqueles que foram os humildes na Terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. Identifica que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes. Ao passo que os outros tiveram que deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que, se não leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a sua nova posição, porque eles verão superiores a eles aqueles que na terra eles humilharam. Cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado. O Espiritismo nos esclarece, a partir do princípio das encarnações sucessivas, que aqueles que ocuparem as mais elevadas posições numa existência, quando dominados pelo orgulho e ambição, descem na encarnação seguinte ou nas encarnações seguintes as condições mais humildes para que possam fazer o aprendizado dessas lições. Aí, nesse momento, algumas pessoas que nos assistem poderiam nos perguntar: não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados e incrédulos? Com certeza, Deus poderia, mas, nesse caso, qual seria o mérito que eles teriam e de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência mais sutil, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível? Quando alguém se nega a reconhecer a verdade, é porque ainda não tem o espírito maduro para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhe esborra a visão. Adianta apresentar luz a um cego? Provavelmente todos nós já tivemos a oportunidade de assistir uma palestra na casa espírita e, ao voltar para casa, dizer para o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, o sogro ou a sogra o seguinte: fulano, assisti hoje uma palestra que era endereçada para ti. Só que eles não enxergam que, na verdade, eles precisavam daquelas palavras. Nós enxergamos, mas não vemos. Temos a tendência a transferir para o outro o que seria para nós. A razão é que os bons espíritos dão a preferência em se ocupar com aqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade do que com os que imaginam possuir, ser donos da sabedoria absoluta. Deus não põe a luz debaixo do alqueire, mas sim a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. Diversas são as pessoas que seguem Tomé, com a necessidade de ver e tocar para acreditar. E felizes são aqueles que acreditam sem precisar ver ou tocar. Deus não irá abrir os olhos à força de quem os deseja manter fechados. Um dia, eles perceberão a verdade. Muitas vezes, será o sofrimento que os ensinará a reconhecer a divindade. Para finalizar, trazemos do livro Contos desta e Doutra Vida, de Chico Xavier, ditado pelo irmão X, o conto Posições, que ele nos mostra que encontramos humildes e orgulhosos em todas as classes sociais. O conto inicia dizendo que há longo tempo,
compareceram no tribunal divino 2 homens recém-chegados da terra. Um trazia o sinal da muleta em que se apoiara. O outro trazia o sinal e as marcas da coroa que lhe haviam adornado a cabeça. Ambos fariam provas de humildade para voltarem ao mundo ou seguirem além na sua evolução espiritual. Postos um a um na balança, o primeiro, que trazia o sinal da muleta em que se apoiara, acusou enorme peso. Era ainda presa fácil de lutas inferiores, parecendo um balão cativo. O segundo, que mostrava as marcas da coroa na cabeça, no entanto, revelava grande leveza. Poderia viajar em demanda dos cimos. Inconformado com tudo, disse o primeiro: onde está a justiça divina? Fui mendigo paupérrimo, enquanto ele, e indicando o outro, enquanto ele era rei. Passei fome, ao passo que muitas vezes eu o vi num banquete lauto. Esmolava na rua e avistava-o andando numa carruagem. Conhecia a nudez, mas reparava que ele estava sempre sob o manto dourado quando seguia em triunfo. Vivi entre os últimos, ao passo que ele sempre aparecia como o primeiro entre os primeiros. O outro abaixou a cabeça, humilhado, em silêncio. Mas o amigo sereno, que representava o Senhor, falou persuasivo. Viste-o, por certo, na mesa farta, mas não lhe percebeste os sacrifícios ao comer por obrigação. Notaste-o de carro, entretanto, não lhe observaste o coração agoniado de dor ante os problemas dos súditos a quem devia assistência. Fitaste-o sob o manto dourado nos dias de júbilo popular, todavia não lhe contemplaste as chagras do sofrimento moral diante das questões insolúveis. Conheceste-o entre os maiores da terra, entretanto não sabes quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão ele trazia cravados no peito, embora fosse obrigado a sorrir. Além disso, na posição de soberano, ele podia ferir, mas não feriu. Ele podia humilhar e não humilhou ninguém. Ele podia prejudicar e não prejudicou. Ele podia desertar e não desertou. Na situação de mendigo, não foste lançado a semelhantes problemas da tentação. Diante do companheiro triste, o ex-monarca recebeu o passaporte para a ascensão sublime. Sozinho e em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo: e agora? O ministro angélico abraçou, sensibilizado, e informou: agora renascerás na terra e serás também rei. Vemos então que a humildade não escolhe vestimenta. Observamos pessoas simples, extremamente arrogantes, e pessoas na posição social mais elevada, extremamente humildes. Por vezes achamos que nos colocar numa posição de dificuldade, passar por tormentos voluntários, nos assinala a virtude da humildade. Como vimos no conto anterior, nem sempre isso ocorre. Os ensinamentos de Jesus são para a nossa transformação moral, a nossa mudança interior, para que possamos estar juntos a Ele e em algum momento no futuro. E o tempo para chegarmos lá dependerá do nosso esforço em modificar em nós o que não serve para a vida nos planos superiores. Encerrando, lembro uma frase do pensador e filósofo chinês Confúcio. Disse ele: a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Que possamos refletir nessas palavras que foram inspiradas pela espiritualidade maior na preparação dessa exposição, para que possamos observar o quanto já adquirimos de humildade e o quanto já nos libertamos do orgulho. Luz e paz para todos. E assim, no encerramento desta exposição, vamos pedir a todos, onde quer que estejam, que elevem seu pensamento ao alto, agradecendo a Deus por todas as oportunidades que temos a cada dia de testar a nossa humildade, a nossa resignação, para que possamos ir nos libertando dos vícios morais que nos atrapalham o crescimento.
que possamos seguir sempre, com a graça de Deus, cada vez melhores. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que assim seja.